Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui comentar um pouco mais sobre o plot de Chainsaw Man. Agora a Kiga é a verdadeira morte e nunca foi a Kiga, é só a morte, é uma loucura. Mas é claro, né, naquela rede social todo mundo tem uma opinião, um monte de engenheiro de obra pronta comentando, falando, dizendo que o plot da Kiga, na verdade, ser a morte, era previsível, era algo completamente previsível. Ah, como eu amo essa rede social chamada Twitter/X. Se você não me segue lá, @LPGeekBrasil, eu fiz um comentário lá, e através desse comentário que eu decidi trazer esse vídeo e questionar pra vocês. Será que esse plot da Kiga, juntamente ali com a morte, era previsível ou a galera é basicamente um bando de engenheiro de obra pronta? É o que a gente vai discutir depois da vinheta. Vamos lá, né? As redes sociais são sempre algo maravilhoso pra gente interagir. É tudo menos social. E aí, vendo a reação da galera, porque foi um puta plot twist, né? Pelo menos eu não estava esperando que a Kiga, na verdade, fosse o verdadeiro demônio da morte. E tudo isso, como eu disse lá no capítulo, na análise do capítulo de Chainsaw Man, esses plots são maravilhosos porque obrigam a gente a reler o mangá e prestar atenção sobre os detalhes que o Fujima meio que, tipo assim, esteve colocando na história durante toda essa segunda parte pra marcar pra nós que a morte sempre esteve presente. E que ela sempre esteve controlando tudo e a todos, controlando toda a situação ali no meio do combate, né? No meio ali da forma como os personagens estavam sendo apresentados. E lá no X, eu decidi dar a minha opinião dizendo que, tava tão na cara, né? Alguns plots de animes e mangás que a galera sempre, o pessoal, né? O bando ali de engenheiros de obra pronta sempre apontam que tava óbvio, não, que tava muito óbvio a construção, e eu coloquei, né? Eu coloquei aqui o quadro da revelação de que, na verdade, o Obito, ele era ali o Toby, de que o Aizen, ele era o vilão, de que o Lucius era uma alma dentro do corpo do Julius e que, na verdade, ali a Kiga era o verdadeiro demônio da morte. E eu falei, né? Vai te catar, meu irmão. Falar isso quando o plot já tá revelado é fácil pra caramba. E aí eu coloquei mais algumas coisas na thread, né? A revelação ali, tanto do Kako quanto também do Lute em Water 7 e Enies Lobby como grandes vilões, né? Os vilões das sagas ali de One Piece. E a galera já teve gente falando, era óbvio pra caramba, também não era óbvio, não era. E nós temos também a revelação do Dabi, né? A revelação do Dabi que era um pouco óbvio, né? Porque acho que o Horikoshi colocou uma conexão muito próxima com o Todoroki logo de cara, mas mesmo assim, olha a desgraça que esse cara fez, olha a desgraça que esse cara causou. E aí, meus amigos, aí com essas postagens eu causei a terceira guerra mundial na fandom de animes e mangás. E se você tá curioso sobre o que nós vamos falar por aqui, eu sei que você tá curioso, né? Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal e continuar nos fortalecendo, continuar nos ajudando aí, contribuindo com o fortalecimento do canal do Geek Brasil. Então clique aqui embaixo, se torne membro, deixa seu like e se inscreva para continuar nos ajudando cada vez mais aqui na plataforma. Aí, meus amigos, aí começam os comentários, né? Por quê? Porque, né, ali tem todas as evidências do Aizen, juntamente ali como grande vilão. Temos a revelação do Lucius também, que é bem bombástica em Black Clover. Agora da Kiga, também ali como a morte, né, sendo a verdadeira morte. E a galera ficou maluca com a revelação do Obito, com a revelação de que o Obito, na verdade, era o Tobi ali em Naruto Shippuden. Cara, tipo assim, eu sou completamente contra a ideia de que essa revelação é algo óbvia, de que essas revelações são algo totalmente óbvia, né? O Roberto Rodrigues, um forte abraço pro Roberto, sempre enchendo meu saco aqui. Ele tá falando, para com isso, o do Obito era óbvio, de todos os outros, o melhor foi o do Black Clover,
na moral mesmo, né? Falando ali que o de Black Clover era o melhor. Eu não discordo, porque o Tabata ele realmente soube trabalhar de forma realmente incrível, mas o Fujimas não fica atrás, né? O fato aqui da revelação da Kiga, né, ser a verdadeira morte é um plot absurdo e que se você for reler o capítulo, e eu já vi uma galera lendo aqui, observando, relendo o mangá, e já pegando nas entrelinhas ali de que o Fujimas estava construindo essa parte, né, essa revelação da Kiga desde o começo da segunda parte. Ele já pensava que ela era a verdadeira morte desde o começo e todas as peças se encaixando ali, da aproximação com a Nayuta, da aproximação com a Yoru e também com a Asa, de proibir a Yoru revelar quem ela era, de ter essas questões realmente elaboradas lá no aquário, né, lá no parque aquático, dela afastar a Yoru da Asa, deixar somente ela e o Denji ali resolvendo toda a situação. Então tudo isso já estava sendo fundamentado na obra, mas ao mesmo tempo não era óbvio. E aí eu comentei aqui com o Roberto, óbvio o cacete. Eu poderia dizer que a revelação do Julius era óbvia, pois eu leio o mangá de Black Clover constantemente e eu acertei a teoria. Aqui no canal eu fiz a teoria, eu comentei de que o Julius era o quarto irmão ali da tríade negra, ele era ali o quarto irmão e foi dito e feito, aconteceu realmente isso. Mas dizer que era óbvio é chutar o autor. Cara, você dizer que o plot é simplesmente óbvio porque o autor foi construindo e deixando pistas, não faz sentido. Porque se o autor revela do nada, vocês falam, ah, tirou do rabo. Agora, se o autor deixa algumas pistas, vocês falam, ah, era óbvio que a situação tava apontando pra isso. Não faz sentido. Tem algum momento da história, em algum momento da trama, precisa ficar óbvio. Mas Chainsaw Man foi genial. O Fujimas conseguiu realmente esconder até o último minuto da revelação. E se eu tivesse filmado, cara, se eu tivesse filmado a minha reação, eu fiquei em choque com a revelação ali de que a Kiga era a verdadeira morte. E, cara, eu falo assim, dizer isso depois de anos fica fácil mesmo você estando lá, lendo semanalmente. Então, tipo assim, a gente estava lendo semanalmente. Quando você tem ali um acompanhamento, quando você lê um mangá ali por meses e anos semanalmente, você tem uma outra visão do que uma galera que lê numa tacada só. Teve gente falando assim, ah, LP, mas tava óbvio que era a Kiga a morte, porque eu estava lendo todos os capítulos recentemente, né? Ou estava lendo pela primeira vez todos os capítulos e ficou claro pra mim que a Kiga era a morte. Mentira sua! Mentira! É simplesmente mentira. Eu não tinha como saber, cara. O Fujimas, ele consegue amarrar de uma forma realmente muito genial, da mesma forma como nós tivemos essas revelações, tanto ali do Lucius, quanto também ali do próprio Aizen em Bleach. Ali de Naruto, né, o do Obito, você pode até questionar que o Kishimoto, ele meio que tipo assim, adiantou alguns plots e deixou um pouco ali a situação de forma favorável para se revelar que era mesmo o Obito ali como Tobi. Mas dizer que era óbvio, assim que o personagem aparece, assim que o personagem ele é colocado, aí não dá. Aí simplesmente não dá. O Kazuma aqui também comenta, bom, eu só sabia que a morte estava estranha demais pra ser a morte, né? Aí eu comentei, mas não fazia ideia que a Kiga seria a morte, né? Porque a gente tá comentando, discutindo no Twitter, se vocês não me acompanham, @LPGeekBrasil, tem uma galera discutindo o Chainsaw Man toda semana e a gente tava falando sobre as possibilidades de ser a morte, não ser a morte, de que realmente a morte que foi apresentada tava muito estranha e que na verdade a morte era a Kiga e a Kiga era a morte. Trocaram simplesmente ali as personalidades e aí o Kazuma até mesmo falou, né? O Kazu até mesmo comentou, né? O Kazu Mítico falou assim de que não era óbvio. Não tem como dizer que era óbvio, porque o Fujimas amarrou muito bem, né? O Fujimas amarrou muito bem. Aí o Alt, ele traz um comentário interessante aqui também, ó. De todos os plots aí, o do Obito, ele era o único óbvio, com muitas aspas. Dava para desconfiar que não era. Dava. Isso não tira o mérito do mistério que o Kishimoto fez em cima. Mas é o mais fácil de descobrir sozinho dentre os citados. Sim, cara, porque
nós temos aqui muitas evidências de forma ao contrária aqui da batalha, né? Da forma como é colocado na obra. Por exemplo, o Aizen, ele é colocado como um personagem morto e depois ele é assim ressuscitado. Como que ele poderia ser o vilão? O Julius praticamente entregou a sua própria vida para salvar o reino de Clover. Então tudo aquilo que tinha de suspeita sobre o personagem é descartado completamente. Você não tem como duvidar que isso acontece. Lá em Chainsaw Man, a personagem chega e se apresenta como um demônio da fome. Então como que você vai falar que não é, que acaba sendo ali o demônio da morte? Não tem como saber. E por mais que o Obito tenha sido apresentado para nós, né, o Tobi tenha sido apresentado para nós e se colocando ali como Madara, tinha alguns aspectos que a gente reforçava na época que ele estava mentindo e que sua personalidade não se encaixava com o Madara que estava sendo comentado e colocado. Na época até mesmo falavam que era uma fusão entre Madara e também o Obito, porque as personalidades ali do personagem era completamente meio tipo assim complexa. Quando ele é apresentado no começo do Shippuden, ele é brincalhão, ele sai saltitando, tem até várias animações ali que a Pierrot faz com ele zoando o Deidara e coisa do tipo. E depois que ele encontra o Pain lá na frente, a gente observa que ele fica um pouco mais sério, acaba ficando um pouco mais sério. Ele leva um tom mais sério para a obra. Então a gente na época falou, caramba, esse maluco só pode ser uma mistura, tanto do Madara quanto também do Obito, né? As duas personalidades ali meio que se fundidas. E, cara, quase foi isso. Quase foi isso, mas é meio que tipo assim, na união, é claro que quase foi isso no sentido mental, né? Porque o Madara acabou mentoreando ali o Obito em seus planos, em suas funções. Aí o Gorotão, ele traz um comentário aqui legal, ó. Brasileiro tem o costume de desmerecer o autor. Fico chocado com isso e ainda mente na cara dura. É muito fácil, gente. É muito fácil falar. Ah, mas tava muito na cara. Tava muito óbvio. Ah, como que não perceberam isso? Ah, sei lá o quê. Uma coisa é você ler semanalmente. Você ler semanalmente, você não vai voltar ali pra obra na semana que vem pra reler tudo. Não é uma obra mensal que você pode ficar... Por exemplo, na época de Shingeki, eu relia toda a segunda parte de Shingeki toda vez que ia ter um novo capítulo. Eu tava fissurado em Shingeki no Kyojin. Agora, no capítulo semanal é diferente. É difícil você conseguir fazer isso, porque você vai ficar revisitando. Ainda mais essa segunda parte de Chainsaw Man, que tava lenta pra caramba, né? Tava lenta pra caramba até alguns capítulos atrás. Até o Fujimas realmente decidir acelerar. E quando você ler tudo de uma vez, e quando você lê semanalmente, você tem perspectivas diferentes sobre a história, e o Fujimas faz isso de propósito. Ele faz ali de uma lentidão para ser semanal, mas ao mesmo tempo para dar ou gerar uma perspectiva para quem ler por volumes. Então tem essa ideia, o autor tem que pensar nesse sentido, tem que pensar nessa visão para fazer com que o leitor consiga chegar até a próxima semana, até o próximo capítulo, ansioso ali pelas revelações do que vai acontecer ali na sua obra. E é o que o Fujimas conseguiu fazer de forma muito precisa ali com a Kiga, revelando ela como o verdadeiro demônio da morte. E o Dopamine, ele traz aqui o fato do que por que eu estou falando que é um monte de gente que é chamado de engenheiro de obra pronta, né? Porque ele fala, é o engenheiro de obra pronta. Sempre que algum plot é revelado ou algum mangá acaba, vem uma pancada de vagabundo dizer que era óbvio o plot ou o final da obra. Aí é fácil, né? Depois que o autor acaba a história, depois que o autor acaba a trama, aí é fácil ficar falando ali o que é. Ah, não, tava óbvio que ia acabar desse jeito, tava óbvio que seria desse jeito. Aí é fácil. Agora, comentar, trazer o comentário, por isso que é importante trazer o comentário de vocês aqui nos vídeos, falar, interagir, porque aí a gente sabe, não, realmente o fulano de tal, até mesmo o outro lá falou, teve um aqui no Twitter que falou, o cara colocou, como que eu vou colocar isso sem que o vídeo caia? Ele falou que ia dar ele colocou o dele na reta e ele garantiu que não era, que o demônio da morte não era o demônio da morte, e ele acertou, e cara, é a opinião dele, ele conseguiu acertar, não era o demônio da morte. Tudo bem que ele só acertou pela metade, porque ele não apostou que a Kiga era o demônio da morte, isso o Kazumas realmente acertou lá atrás, né, o Kazumítico conseguiu acertar lá atrás, um chute, mas acertou, não tem como não dar os méritos pro cara, mas o que reforça a ideia de que definitivamente os plots não são óbvios.
eu acho que o mais óbvio mesmo seria ali do Obito, mas com muitas aspas mesmo, visto que, cara, conforme você vai acompanhando, conforme você vai assistindo, conforme o planejado foi elaborado, as coisas vão ficando mais claras. Porque, mais uma vez, como eu disse já no vídeo, se o autor não revela nada, por exemplo, o plot ali de que a própria Yoro poderia transformar os seus filhos em armas. Isso daí pra mim foi algo forçado. Eu comentei com vocês que eu achei isso forçado. Mas o autor veio agora, através de transformar a Kiga na morte, ele mostra pra nós que durante toda a obra tinha aspectos disso durante a trama. Então eu tenho que elogiar ele. Isso é uma coisa do caramba do Fujimas, é um plot twist absurdo. Só que se o autor não deixa nada, a gente reclama pra um plot. Agora, se o autor deixa pistas, vocês vão falar, ah não, é óbvio pra caramba, nossa, já era previsível. Cara, menos, bem menos. Tem muita coisa realmente que é óbvio, mas essas revelações, até a revelação ali do Obito, cara, até isso não tem nada de óbvio.